Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Correa Lima, eu sou diretor da Mind Pesquisas, eu sou professor em cursos de pós-graduação, eu também sou palestrante, eu sou autor desses livros Longevidade Inteligente, que fala sobre as mudanças demográficas que o Brasil e o mundo estão passando com o envelhecimento populacional, e de pesquisas de opinião pública e eleitorais, teoria, prática e estudo de caso, que eu tive o prazer de lançar em 2017, tem na versão impressa e na versão e-book, e que é fruto dos meus mais de 20 anos, hoje mais de 25 anos em salas de aula e, sobretudo, realizando pesquisas. A Mind Pesquisas deve ter realizado mais de 5.000 pesquisas em todo o Brasil, pesquisas de mercado, pesquisas de audiência, pesquisa de clima interno e, sobretudo, muita pesquisa de opinião pública e eleitoral. E é sobre disso que a gente vai conversar agora. Qual é a importância da informação e da pesquisa numa campanha eleitoral? Ter informação de qualidade é fundamental para todo e qualquer campo da atividade humana, seja ela empresarial, pública ou política. Se você desejar abrir um negócio novo, comprar uma franquia, em que cidade será que essa franquia funcionaria melhor? Por que será que sua loja está perdendo consumidores de uma determinada faixa etária ou de uma determinada região? Qual dos dois candidatos será que tem mais chance de vencer a eleição? Aquele candidato com pouca intenção de voto, mas pouco conhecido e com pouca rejeição, ou um candidato mais conhecido, com uma intenção de voto já consolidada, mas ao mesmo tempo alguns problemas de imagem e de rejeição? Essas são apenas alguns dos exemplos que a gente poderia citar sobre quando a pesquisa é importante. Mas se engana quem pensa que informação ela é útil apenas nesses casos mais concretos, empresariais ou políticos. Até mesmo um músico, um artista. Pense num músico no palco que está realizando um solo, tocando uma música e improvisando. A gente tende a encarar esse processo como um processo puramente intuitivo, puramente artístico, e a gente não vê nada de planejamento disso. Mas, a bem da verdade, o que está acontecendo aqui nessa estrutura maravilhosa do cérebro é que ele está buscando catálogos de uma livraria de campos harmônicos, de escalas, ou mesmo pela experiência dele, ele já sabe que certas notas combinam melhor entre si, que certas harmonias fazem mais sentido em determinadas escalas, que certos tons soam mais bonitos entre si numa determinada canção. Ou seja, mesmo num processo profundamente artístico e intuitivo, sem perceber, ele está fazendo uma busca, uma pesquisa num catálogo, numa livraria de informação que permite ele trafegar esse caminho artístico com coerência, com lógica e fazendo sentido. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, sobre a importância da informação, da pesquisa para uma eleição bem-sucedida. Em primeiro lugar, pesquisa é a matéria-prima para um planejamento bem feito. Não existe hoje em dia, com as campanhas competitivas do jeito que elas estão, como você fazer um planejamento sem informação. Informação é a base, informação é a matéria-prima para você planejar. Assim como um barco precisa ter uma rota, um caminho a seguir, assim como um prédio é precedido antes de um projeto arquitetônico e estrutural, tudo começa, até mesmo numa campanha, numa fase abstrata, numa fase de planejamento. E esse planejamento é alimentado por informação. Qual é o contexto em que aquela disputa vai ser jogada? Quem são os adversários? Qual é a imagem do meu candidato e dos outros candidatos? Quais são os meus pontos fortes e meus pontos falhos? O que a população espera de um próximo governante? É uma eleição mais de continuidade porque estão satisfeitos com o atual governo, ou é uma eleição de ruptura porque está todo mundo querendo mudar, experimentar o novo? Ou seja, é da análise desse mosaico de informações que você pode criar o seu planejamento e criar uma estratégia mais bem sucedida para esse pleito. E a matéria-prima disso tudo é informação de qualidade. E como você obtém informação de qualidade?
preferencialmente, normalmente, por pesquisas bem feitas, científicas. Agora, seria desonestidade intelectual minha dizer que é apenas com pesquisa. Você pode ser um profissional atento, você tem que ter curiosidade, você tem que ter fome intelectual de saber como as pessoas vivem, o que elas pensam. Observe as redes sociais, não viva numa bolha. É normal que a gente acabe se refugiando numa bolha onde todo mundo pensa igual a gente. E o mundo, uma cidade, um estado, normalmente eles são multifacetados, são plurais, são muito diferentes. É por isso que quase sempre a pesquisa ela é mais eficaz, porque ela traz esse caleidoscópio de opinião do mais jovem, do mais idoso, do mais rico, do mais humilde, do mais radical, do menos radical, do ultrapolitizado, do alienado, desses diversos segmentos sociais que formam essa colcha de retalho multicolorida, super diferente, que são as cidades, que é o Brasil. Houve um tempo na história do Brasil das eleições que as eleições eram feitas de modo muito amador, muito romântico, no chamado feeling, né? Ou então você recorria àqueles oráculos, pessoas que já tinham participado de muitas eleições e que podiam prever, tinham suas fórmulas prontas, e que isso funcionava em muitos dos casos. O que está acontecendo agora é que a gente tem um cenário muito mais complexo, uma realidade muito mais difusa, e as eleições estão ficando profissionalizadas, super competitivas. E para que você possa competir nessa arena, você precisa ter armas sofisticadas, você precisa ter as técnicas adequadas. É por isso que é muito difícil hoje você competir, você criar estratégias pura e única, exclusivamente baseado na intuição. Ainda que a intuição tenha, sim, o papel dela, um determinado espaço para isso. Até no campo empresarial, ocasionalmente, você pode e deve utilizar da sua intuição. Mas a intuição conjugada com um conjunto de outras ferramentas. E a pesquisa, a informação, é uma ferramenta indispensável para a moderna técnica das campanhas eleitorais. Outra razão é que os recursos numa campanha eleitoral, eles tendem nos últimos anos, e isso deve continuar, a se escassear. E quanto mais escassos forem os seus recursos de campanha, mais eficiente você terá que ser nas suas ações, nas suas estratégias. A gente vê um movimento que o mundo todo passa, o mundo empresarial também, nos últimos anos, passou por um processo agudo de redução de custos. A gente, talvez o exemplo mais emblemático disso seja a China, com a sua lógica de produzir cada vez mais produtos cada vez mais baratos, e ela introduz os produtos dela em qualquer canto do planeta a um custo muito baixo. Isso forçou no longo prazo as empresas reverem seus processos e tentarem produzir cada vez mais num custo cada vez menor. E no campo político também, né? O campo político não pode ficar alienado disso. A gente teve algumas mudanças muito agudas no Brasil, não é? Em termos de restrição dos gastos de campanha, né? Mudanças legais, mudanças no financiamento, e é natural, talvez até louvável em algum aspecto, em que a gente tenha campanhas mais espartanas, campanhas mais enxutas. E quanto mais exíguos, quanto mais limitados forem os seus recursos, mais importante é que você use esses recursos com precisão. É como se você tivesse que matar um monstro, você só tem uma bala, né? Então você precisa ter uma mira de raio laser, essa bala precisa ser certeira, porque você não tem uma metralhadora para ficar atirando à torta e à direita, desperdiçando recursos. E a pesquisa ajuda nisso, você concentrar seus esforços onde você tem mais chances de êxito. Qual parcela do eleitorado tem mais suscetibilidade a votar em você, mas não está votando, que com o mesmo esforço, com o mesmo tempo, com o mesmo recurso, você consegue extrair mais resultados do que outra área? Será que vale a pena investir naquele tipo de eleitor? Será que esse tipo de discurso tem aderência? Será que essa minha proposta tem relevância para o meu eleitorado? Ou seja, é através desse escrutínio que a pesquisa é capaz de fazer que você consegue ter uma campanha mais eficaz, ter um discurso mais efetivo e conseguir transformar escassez em eficiência. Outra razão é que eleições e política são campos de altíssima volatilidade. O que é volatilidade? É aquilo que flutua, que oscila, que muda com muita rapidez. Nem tudo na nossa vida é volátil. Se a gente analisar, por exemplo, a nossa orientação religiosa, ela muda muito pouco ao longo da nossa vida.
É comum que a gente adote a religião dos pais e permaneça nela até o final dos nossos dias, ou mude uma vez, 2 vezes. Mesmo o Brasil sendo um país de incrível sincretismo, de mistura religiosa, e no qual algumas mudanças ocorreram, sobretudo com a ascensão de religiões evangélicas, mas mesmo assim a gente percebe que são mudanças que acontecem ao longo de décadas. O time de futebol do seu coração também é algo que normalmente você herda do pai e que você segue com ele pro resto da vida. A opinião política, não. É por isso que muitas vezes quem começa lá atrás numa pesquisa termina vitorioso e vice-versa. Ou seja, a sua opinião política ela é muito volátil, ainda mais no Brasil, né, que todo dia surge uma história, uma notícia, um escândalo, enfim, que você tem mais instabilidade. Para piorar, no Brasil você não tem a âncora, o lastro da ideologia política muito bem sólida. Se você pega os Estados Unidos, lá você tem 2 partidos, republicanos e democratas. Isso é quase uma âncora, né? Porque só tem esses 2 partidos e eles têm, de fato, um programa ideológico, um conteúdo programático ao qual eles são razoavelmente fiéis. Né? Então as pessoas que são republicanas vão votar em republicanos, as pessoas que são democratas vão votar nos democratas e muda muito pouco. Então existe uma certa estabilidade na eleição porque aqueles grupos são grandes, mais ou menos homogêneos, não é? Então as oscilações não são tão brutais quanto no Brasil. Você olha o resultado de eleições nos Estados Unidos, é tudo 2, 3, 4, 5 pontos. No Brasil você tem eleições que um tem 75%, o segundo colocado tem 16%. Isso não é comum nos Estados Unidos, embora possa ocorrer. Mas porque lá tem a âncora ideológica que ajuda a limitar. No Brasil é muito mais volátil, porque infelizmente a gente não tem tanta solidez, essa âncora ideológica partidária. No Brasil não costuma ser tão sólida, então a opinião política é muito personalista, baseado na pessoa, na trajetória, no noticiário, na crise do momento, que o Brasil é quase uma montanha-russa, de cada hora a gente está com um evento público de impacto diferente, né? Então com isso eleição e política no Brasil são muito voláteis. E como elas mudam toda hora, você precisa ficar tirando fotografias, você precisa ter o radar ligado para detectar essas mudanças e adequar a sua estratégia a essas mudanças, a essa volatilidade política típica dos municípios, das cidades do Brasil. Outra coisa importante de pesquisa é que é muito difícil a gente ter uma imagem acurada, precisa, verdadeira da gente mesmo. Nossos filhos sempre são mais bonitos e mais bacanas do que os filhos dos vizinhos. O nosso time de futebol sempre foi prejudicado pelo juiz. Se foi pênalti, a culpa foi do juiz, não foi do zagueiro do nosso time. É como se a gente enxergasse o mundo com a nossa lente própria. E se a nossa lente é um pouco amarelada, mesmo a parede mais branca vai ser amarelada um pouco. Então, nem sempre é muito fácil a gente julgar o que as pessoas pensam da gente mesmo, porque a gente tende a olhar o mundo com os nossos filtros, com o nosso modo de enxergar. Se você está querendo uma promoção no trabalho, você e um colega estão disputando, de repente o colega ganhou a promoção e você não ganhou a promoção, a nossa primeira inclinação é achar que a gente foi injustiçado na promoção. Pode até ser que a gente tenha sido injustiçado na promoção. Mas o que acontece nesse caso é que existe dois problemas aqui. É o envolvimento emocional. A gente tem um envolvimento emocional com a gente mesmo. Eu não tenho um envolvimento emocional com a causa do meu vizinho. A promoção dele importa pouco emocionalmente para mim, a minha importa muito para mim. Então esse é o primeiro problema. É por isso que eu julgo os meus filhos com uma régua mais benevolente do que o filho do vizinho, porque eu tenho envolvimento emocional com o meu filho. Como eu posso ter envolvimento emocional com uma causa, com uma ideologia, isso embaça um pouco minha capacidade de analisar aquilo criticamente. A segunda razão é que eu tenho uma assimetria de informação. No caso da promoção, eu sei tudo sobre mim, sobre a minha trajetória profissional, eu sei as noites que eu passei em claro, eu sei o quanto eu me esforcei para obter aquela promoção, eu sei os livros que eu li, eu sei as reuniões que eu participei, eu sei os sapos que eu engoli, mas eu não sei nada disso
do meu companheiro de trabalho. Pode ser que ele tenha engolido mais sapos que eu, tenha lido mais livros que eu, tenha participado de mais reuniões que eu e tenha dado ideias mais geniais que eu, mas eu não sei, porque ele não se reportava a mim. Então essa simetria de informação me faz imaginar que eu cumpri uma série de etapas muito maiores, escalei um Everest muito mais alto do que o meu companheiro de trabalho, o que talvez não seja verdade. Ocorre apenas que eu tenho muita informação sobre mim e pouca informação sobre ele. Então é muito difícil a gente ter uma imagem precisa da gente mesmo, né? Então é preciso que às vezes venha uma pesquisa e fale, a realidade é essa, você se acha o máximo, mas a pesquisa detectou que os seus eleitores te acham o mínimo. A realidade é essa, você acha o cara mais simpático e contador de piada do mundo e as pessoas te acham um chato, as pessoas te acham preconceituoso, sei lá, enfim, né? Então é importante a pesquisa para a gente aquilatar, para a gente medir não apenas a nossa autoimagem, que costuma ser um pouco enviesada, mas a imagem que o todo, que o conjunto da sociedade faz da gente. O conjunto da sociedade pensa de você é importante? Para a maioria das pessoas, não. Se você pleiteia um cargo público, é sim importante. E por fim, outra razão super importante é o seguinte: o poder blinda os poderosos, os líderes da realidade. O poder ofusca, o poder é dourado, o poder contamina, o poder dizem que é quase afrodisíaco, né? E o que acontece? À medida em que a gente ascende ao poder, à medida em que a gente assume um cargo de liderança, é natural que a gente carregue dentro da gente a memória emocional da vitória. E eu posso falar, com a minha experiência de mais de 20 anos, que a descarga emocional de uma vitória eleitoral é um negócio incomparável, é difícil arrumar outra coisa com algum equivalente da bomba emocional que é você perder ou vencer, que é o caso aqui, uma eleição. E com muita frequência a gente se apega, essa memória emocional da vitória faz a gente se achar mais poderoso do que realmente é, mais amado do que a gente realmente é, e acaba criando uma blindagem ou uma sensação de que a gente continua por cima, perpetuamente será por cima e a vida será uma sucessão de vitórias, como foi a última eleição. E no caso da eleição tem um componente mais dramático, é que um consumidor insatisfeito com o produto para de consumir o produto no dia seguinte, rapidinho, você detecta que o sucesso virou fracasso e você precisa corrigir. Numa eleição você tem um timing de 4 anos, embora você possa perceber uma cara fechada aqui ou ali, uma crítica ali, o veredito verdadeiro só vem depois de 4 anos e 4 anos pode ser tarde demais. Para piorar, quem está no poder quase sempre tem a realidade blindada. Um monte de assessor não deixando as verdades inconvenientes chegarem no prefeito, quem quer que seja. Pessoas que por comportamento tático não falam a verdade para não desagradar, porque pretendem obter algum favor ou porque ficam constrangidos de falar mal com aquela autoridade poderosa, embora isso no advento de rede social venha reduzindo. Ou seja, a gente precisa de uma informação externa, confiável, não vinculada a gente, para poder dar as porradas que eventualmente a gente precisa levar para fazer a gente cair na real. Como um médico que às vezes precisa tirar um exame de sangue, um raio-x e falar, olha como é que está a sua saúde, olha seu exame de sangue, olha o triglicérides, olha essa veia artéria entupida, você precisa mudar o estilo de vida. Então a pesquisa externa é importante para ela romper um pouco essa barreira da realidade que o poder, que é dourado, cheio de luzes, às vezes nos ofusca, às vezes nos cega. Então é importante uma auditoria externa, a pesquisa, como um balizador para tirar a gente das nuvens e fazer a gente colocar o pé no chão. Humildade vem de humus, o humus da terra, para você conectar o pé no chão e não pirar. Então é importante ter essas pesquisas também como um balizador, como uma quebra dessa blindagem e você poder enxergar a realidade como ela é. E por fim, só para finalizar, queria dizer que as pessoas confundem muito pesquisa com a corrida de cavalo. Quem está em primeiro, quem está em segundo, quem tem 36%, quem 17%. E embora isso seja importante em qualquer momento, um ano antes da eleição, isso não é o mais importante. Se você tiver 5 dias da eleição, realmente o mais importante é a corrida de cavalo, saber a intenção de voto, qual o seu percentual.
Mas a pesquisa ela traz um conjunto de informações muito valioso para a campanha. Eu diria até mais, se você já está no poder, o ideal é que você faça pesquisa sempre, para que você oriente, para que você mude o rumo da sua embarcação antes que seja tarde demais. Então, numa pesquisa, você pode ler o contexto. O que faz normalmente um candidato ganhar ou perder, mais do que quão bem ou quão mal ele atuou, é o contexto. O contexto que faz um determinado líder ganhar esta eleição pode não fazer com que ele ganhe a eleição do ano seguinte. Ou se você pegar um presidente que se elegeu em um determinado contexto, joga uma ou duas eleições para trás, seria impossível o mesmo candidato, com os mesmos adversários, ganhar aquela eleição, porque o contexto era completamente outro. Pesquisa ajuda a ler o contexto. Pesquisa ajuda a dizer quais são as demandas, e qual é a hierarquia dessas demandas da sociedade. A gente pode dizer, as demandas eu sei quais são. As demandas são saúde, as demandas são emprego, as demandas são pavimentação, o que é uma verdade, mas em que patamar? E a gente sabe que a população não é tudo igual. Todo mundo quer uma saúde melhor, mas mulher quer isso com muito mais ênfase do que homens, é o que a maioria das pesquisas demonstram. Todo mundo precisa que o país, que a cidade funcione bem, que tenha empregos, mas normalmente homens com mais ênfase do que as mulheres, né? Exceto aquelas mulheres que são chefe do lar, que se preocupam tanto quanto o homem. Todo mundo se preocupa com emprego, mas a faixa etária de 30 a 50 se preocupa com ainda mais ênfase do que os outros. Pavimentação é importante em qualquer bairro, mas talvez para quem mora no centro, que as ruas já são pavimentadas, não se preocupe tanto quanto quem mora, enfim, numa periferia mais abandonada, com ruas de terra. Todo mundo se preocupa com a segurança, mas talvez haja bairros mais escuros, sem iluminação pública, com histórico maior de violência que se preocupem mais. Ou seja, você entender também que a sociedade é assimétrica, é desigual, não é uma imensa cesta onde todos os ovos são iguais, é importante você entender isso até para você calibrar seu discurso. Quais bandeiras valem a pena você abordar numa campanha? E mais, se o eleitor detecta se a gente detecta por pesquisa que esse é o perfil de eleitor, o perfil de candidato que o eleitor quer, será que vale a pena você tentar se travestir para ser esse candidato? Ou será que essa mentira, isso é uma fraude que cedo ou tarde será descoberta e que isso não vai ser eficaz? Será que não é melhor você manter-se no seu posicionamento, esperar o contexto certo ou não? Ou que faceta dessa demanda do eleitorado você consegue preencher de maneira legítima? Enfim, a pesquisa é um manancial de informações super útil, super rico e que ajuda você a ter mais êxito nas suas estratégias eleitorais, na sua estratégia de comunicação. Tá legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você entender como funcionam as pesquisas e a importância da informação num processo político e eleitoral. Se você gosta desse assunto, eu sugiro sem nenhuma isenção o meu livro Pesquisas de Opinião Pública. Você acha aí nas principais livrarias, na Amazon, versão e-book, versão impressa. E se você quiser, a Mind Pesquisas realiza pesquisas de opinião pública e eleitorais há mais de 25 anos em todo o Brasil e será um prazer atendê-lo, tá bom? Um abraço, obrigado pela sua audiência, espero que você tenha um ótimo curso. Tchau!